Já que esse material saiu há pouco tempo no Brasil, eu acho que é uma ótima hora para falar de explorador subaquático. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar do Explorador Subaquático do Jeff Lemire. Lembrando que isso aqui é um vídeo com spoiler, porque a gente vai dissecar o livro inteiro. Se você quer ver uma resenha sobre o livro sem spoiler, só para saber se você deveria ler ou não, dá uma olhada no canal do Lucas MG. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui na anotação, que tem uma análise sem spoiler. Essa aqui é para quando você já tiver lido. E vamos conversar um pouquinho sobre como que isso aqui funciona e por que é uma obra tão boa. O livro foi lançado em 2012, mas chegou no Brasil só agora. E ele conta a história do Jack Joseph, que é um explorador subaquático. Ele está passando por alguns problemas na vida dele, porque o pai dele morreu de forma bem bizarra quando ele era jovem, e ele está prestes a ser pai. Então ele está passando por um momento da vida dele muito conflituoso. A história explora isso, explora como ele lida com isso. É uma história super intimista e pequenininha, no sentido de que não é uma epopeia, não é uma coisa épica, é uma coisa bem pessoal, o que é muito positivo, porque você se identifica com a pessoa. Uma das melhores coisas sobre a história é que o personagem principal, o Jack, ele é um cara com falhas, ele tem problemas, ele é humano, então você facilmente se identifica com ele. Apesar do livro ter 200 e poucas páginas, ele é super rápido de ler, porque ele tem muitas tomadas contemplativas, inclusive ele usa isso como artifício narrativo muito bem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então tem várias páginas que são splashes, assim, são páginas inteiras ou páginas duplas de cenas muito grandes, muito importantes. Então a sua leitura é dinâmica, a história é envolvente, você começa a ler e se sente, você quer saber o que vai acontecer, entendeu? Isso é uma narrativa bem construída, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, no geral, você provavelmente está aqui porque você gostou, porque a maioria das pessoas gostou desse livro. A crítica falou muito bem desse livro quando ele saiu em 2012, e a gente está aqui hoje para falar por quê. Primeiramente, o Jeff Lemire usa um recurso muito utilizado em mangás. Ele tem sequências contemplativas, digamos assim. Por exemplo, ele quer dar pra você a sensação de que ele mora numa cidade pequenininha, com poucas pessoas, pacata. Então ele tem cenas em que ele, ao invés de mostrar diálogos, ele mostrar pessoas, ele só mostra coisas. Uma bandeira dançando com o vento, uma placa, uma corda no barco, o mar calmo. Não, são cenas que não tem necessariamente uma relação uma com a outra, não tem uma sequência definida, mas elas te ajudam a identificar o clima, porque é como se você estivesse naquele lugar, olhando para as coisas, e o que chama atenção a você é justamente, nossa, aqui é tão calmo, nossa, tem uma gaivota ali. Essas coisas ajudam você a criar essa sensação de onde se passa a história. Isso é um recurso narrativo importante e interessante, porque pouca gente usa isso no Ocidente. É uma coisa cultural do Oriente fazer isso muito em mangá. Você sempre vê no início de mangás assim, tem tipo a casa, aí a janela da casa, aí aquele jardinzinho bonsai, e depois começa a história. Ele faz isso aqui, e é muito bem-vindo. Um recurso que ele usa demais são os chamados reverse shots, que é muito utilizado em cinema, e funciona aqui porque, como não tem ação, não é uma história de porrada, é uma história de, mais uma vez, intimista, tem muito diálogo, tem muita conversa. E quando você faz uma conversa no cinema, geralmente você mostra o rosto de quem está falando, depois corta 180 graus para quem está ouvindo e fala de volta, depois fala de volta, e isso chama-se reverse shot. Quando você olha para um personagem, ele fala, olha para o personagem, ele fala. Isso rola demais ao longo de toda a história e funciona. Eu diria que ele usa um pouquinho demais do que precisava, tem horas que fica meio parada a história, porque quando você tem muito texto, é importante você colocar um pouquinho de dinamismo na ação que está sendo feita. Por exemplo, se eu tenho dois caras falando por muito tempo, 3 páginas de conversa, eu podia fazer um deles, sei lá, preparar um café enquanto fala, ou então fazer um outro acender o cigarro. Mas tem muitas conversas aqui onde eles estão simplesmente conversando. Então é cara de um, cara de outro, cara de um, cara de outro. Ok, isso foi feito nesse caso para dar um ritmo para a leitura. Então geralmente quando isso acontece, os quadros são do mesmo tamanho. Então você quer que você leia isso ritmado. Ele controla o seu ritmo de leitura. Mas às vezes fica um pouquinho demais e eu acho que pesou um pouco. A arte é toda preta e branca. Ele usa pincel para fazer sombras e para fazer linhas mais grossas. E usa caneta nanquim para fazer as linhas mais finas, geralmente cenário ou rosto dos personagens. É uma técnica que funciona, ele consegue com o pincel e a caneta dar a espessura necessária para destacar planos, e ele usa também sombras chapadas, ou seja, se eu tenho um personagem em frente a uma parede, vai ter o formato dele, a silhueta dele projetada na parede. Isso dá uma dimensão importante para a história, senão ficaria muito chapado, ficaria bidimensional. Com esse recurso ele consegue resolver esse problema. Na hora que ele entra embaixo d'água, a técnica muda. Ele, além de usar o preto, ele começa a usar cinzas, e ele faz isso através de aguadas de nanquim. Simplesmente ele pega a tinta preta que ele está usando, dissolve na água um pouquinho e faz essas chamadas aguadas de pincel.
como se fosse uma aquarela, só que você trabalha com a nanquim. Isso funciona muito bem porque você literalmente está usando água para fazer aquilo. Então fazer cenas embaixo d'água com água é perfeito, porque você tem aquela sensação de fluidez. Ele também usa os aguadas para fazer cenas do passado, o que é uma sacada sensacional que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outro recurso que ele usa bastante são sequências cinematográficas, onde ele imagina os quadros como câmeras. E você consegue claramente ver que ele está filmando uma cena. Isso funciona muito bem quando tem um cenário estático e só um objeto se movimentando. Isso, mais uma vez, é um jeito dele controlar o seu ritmo de leitura, porque ele te força a ficar mais tempo em cenas que ele quer que você fique mais. Ao repetir o cenário várias vezes, mudando só um objeto ou outro, ele está fazendo com que você gaste mais tempo naquela página e, por conta disso, controla o seu ritmo de leitura. Na página 38, ele tem uma sacada genial, quando o Jack desmaia e, ao acordar, antes da visão dele voltar ao normal, ele desenha o personagem desfocado. Então, como ele não tem como desfocar com as linhas, ele simplesmente faz linhas mais soltas. Então parece meio que um rascunho, um rabisco meio feito de criança, e depois vai se formando a imagem até chegar no resultado final. Isso é um recurso muito bom que eu fiquei impressionado quando eu vi. Eu falei, pô, que sacada genial, cara. Na página 41, acontece um fim de momento narrativo. Ele quer que você pare em determinado momento, ele é importante dramaticamente. Então ele pega um quadro que seria grande, que você lê de uma vez só, e corta em vários quadros. Isso faz com que você pare e leia ao mesmo tempo que lê todos os quadros como uma figura só que ela é, você lê cada quadro individualmente, você gasta mais tempo naquela página, então ele consegue esticar aquele momento um pouquinho mais pra você. Na página 59, quando ele começa a falar que ele tá com a cama na água e tal, e todo o traço é só na nanquim, na hora que ele desenha o mar, você não precisa nem pensar duas vezes que aquele é o mar, porque ele está usando a aguada. Já foi estabelecido anteriormente que a aguada é igual a estou no mar. Logo, ele usa a técnica de desenho para indicar uma mudança narrativa. Uma coisa que eu achei genial nessa história é que na hora que ele volta no tempo, na hora que ele está falando de quando ele era criança, ele também usa a aguada. E foi estabelecido no início da história que a aguada é para coisas no fundo do mar. Então fica um questionamento, talvez até inconsciente. Será que as coisas que ele está vendo são embaixo d'água? É como se na sua mente você viu a aguada como embaixo d'água, então você tem aquela noção de que aquilo representa turvo e água e aquela confusão do submarino. As memórias não são tão claras quanto o tempo atual, por isso que elas têm as aguadas, por isso que elas são mais difusas. Isso pra mim foi um recurso maravilhoso, eu acho que é o ponto máximo da história dele, é esse. Como eu falei das transições e de como ele usa alguns recursos cinematográficos para fazer essas transições, na página 66, quando o pai dele se corta e cai uma gota na pia, ele usa a gota, o close da gota, para virar um close do mar e depois abrir para uma outra posição. Então ele usou um close para fechar a câmera, trocar o cenário e sair de perto e gerar essa transição, que foi muito bem-vinda. Ao invés de você fazer uma transição meio abrupta, sem ela ser abrupta, porque eles saíram de estar fazendo a barba no banheiro para estar pilotando a picape. Isso talvez, você simplesmente virar uma página e ser isso, talvez fosse meio que choque demais. Com essa transição suave, ele fez com que você pudesse ter esse salto temporal sem soar estranho. Até a hora que ele vai visitar a mãe dele e ver a notícia de jornal, você não sabe o que aconteceu no Halloween. Você não sabe onde está o pai dele, mas o Halloween é citado várias vezes. Você fica com essa sensação de que, nossa, o que aconteceu no Halloween? Nossa, você sabe que o Halloween tem um poder sobre ele, mas você não sabe o que é. Na hora que ele mostra, foi um jeito bem eficiente de expor esse motivo sem ser uma parada que soasse expositória. Sem alguém falar pra ele, você lembra de que aconteceu no Halloween passado, você lembra que aconteceu no Halloween, né? Foi aquilo ou aquilo. Na verdade, foi um jeito inteligente dele colocar um jornal que ele guarda, porque foi relevante pra ele. E é uma coisa que você acredita que ele guardaria a notícia de jornal do pai dele que faleceu. Pense em como expor conteúdo que não vai estar desenhado de forma inteligente, de forma que não soe, estou te ensinando o que aconteceu. Apesar de ser expositivo, foi meio que um mostre e não fale. Nem tudo é perfeito nesse livro. Na página 78, por exemplo, acontece uma cena em que ele está saindo do quarto e a figura dele está bem dura. O Lemire não teve um cuidado em criar esse dinamismo de movimento em algumas cenas, o que não é um fator que destrua a história, com certeza não, até porque, mais uma vez, a ação não é o foco principal aqui, o foco principal está na narrativa. Então o fato de ele não ter esse esmero com os personagens em alguns momentos é ok. Na página 85, acontece uma transição entre o sonho e a realidade, bem sutil, em que o personagem principal está em metade do quadro e a outra metade já está se transformando em aguada. No quadro seguinte, ele está totalmente aguado. Então, essa transição não foi brusca, não foi algo do nada como está ou ele está no sonho. É como se a realidade fosse se transformando no sonho aos poucos. Na página 99, quando começa a ficar mais dramático e tensa a história, repara que ele começa a usar mais preto. Isso faz com que os contrastes fiquem mais realçados e faz com que você fique mais tenso. Porque a história toda tem
uma clareza, ela é bem limpa. Em determinado momento, quando o texto fica mais tenso, o desenho fica mais tenso também. Isso fez com que quando eu estivesse lendo, eu começasse a me contrair sem perceber. Isso funcionou perfeitamente. É um jeito também, ao colocar mais preto, de salientar a hora que o raio cai. O raio faz um brilho enorme, você precisa ter um contraste, você precisa ter escuro para que quando o raio caia e brilhe, você veja esse brilho. Então ele faz com que tudo fique escuro, para que quando o raio cai, a iluminação venha. Isso rola na página 100 perfeitamente na hora que a esposa dele está olhando pela janela. Na hora que ele finalmente pega o relógio, você vê que a história meio que dá uma alongada. Esse momento dele com o relógio dura muito tempo. Isso, mais uma vez, é ele controlando a sua narrativa, controlando o ritmo de leitura, porque ele faz cenas meio que repetidas, onde você vai simplesmente mudando, afastando a câmera ou aproximando a câmera. Isso faz com que você fique muito tempo naquela cena, aquela cena se estique. E ele quer isso, ele quer que você fique lá porque essa cena é dramática, é importante para a narrativa. Ele quer que você absorva aquela cena. Por isso ele dá mais valor para ela ao colocar ela em mais páginas. Na página 138 é muito sutil, mas você repara que ele está adulto, ele está normal, ou seja, deveria ter uma linha de nanquim preto, mas não é aguada. Então você fica pensando, peraí, ele tá num sonho? Ele tá embaixo d'água ainda? Você não sabe. E isso é mais uma vez o Lemire usando o recurso gráfico para dizer uma coisa da narrativa. Você sabe que ele é um sonho, sabe que aquilo ali não é real. E isso é dado, não é porque ele fala, não é porque ele tá chegando e não vê ninguém, porque isso poderia ter acontecido numa situação normal, mas o traço, o fato dele usar uma técnica diferente expressa isso pra você. E de novo faz aquela analogia. Será que isso é ele embaixo d'água? A página 146 pra mim é a melhor página da história, porque ele fala dessa brincadeira que ele fazia com o pai dele de imaginar a cidade submersa. E ele mostra uma cena da cidade onde o céu é aguada. E lembra que a gente falou antes? Ele começou a representar nesse livro o mar como aguada. Então, apesar de você já estar nessa história e entender que aquela parte é um sonho e também é aguada, você para pra pensar, nossa, isso é embaixo d'água. Porque foi estabelecido na narrativa que aguada é sinônimo de estou embaixo d'água. Então não é difícil para o leitor, na hora que ele lê que aquilo ali é embaixo d'água, ele imaginar a cidade embaixo d'água. Funciona perfeitamente. Na página 172, ele faz uma analogia visual ao que ele está dizendo, porque ele fala que não tem um manual para como ele deveria se comportar naquela situação, e enquanto ele fala de manual para se comportar mentalmente, ele também está montando o berço com o manual. Isso, galera, é usar o quadrinho a seu favor. Você está somando texto com imagem e o resultado não é texto mais imagem, o resultado é narrativa gráfica, é algo maior. Isso foi sensacional. No final, quando ele finalmente volta para a superfície e encontra a mulher e tem o filho e os problemas estão resolvidos, ele usa mais uma vez o esquema de dilatação de tempo. Ele coloca mais splashes, coloca quadros maiores, faz com que você fique naquele momento, porque aquele momento é importante, ele quer que você experimente aquele momento por mais tempo. Durante toda a história ele controla o seu ritmo de leitura. E esse, galera, o Soldador Subaquático é muito bom, eu recomendo para todo mundo. Eu espero que os pontos que eu levantei te ajudem a escrever melhor quadrinhos no futuro, ou simplesmente entender melhor quadrinhos no futuro. Se você concorda comigo, se você discorda do que eu falei, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Se você tiver alguma ideia pro próximo vídeo também, tô aceitando, pode falar aqui embaixo. Até lá, curte, comenta, compartilha, essas coisas da internet todo mundo já sabe. E aquele abraço. Valeu!